Olá, eu me chamo Leandro Oliveira e hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado Análise comparativa de algoritmos de regressão para precificação imobiliária. Esse trabalho tem como objetivo fazer uma análise e comparação entre 5 algoritmos de aprendizado de máquina no contexto de precificação imobiliária. Então, esses 5 algoritmos foram utilizados em um conjunto de dados representativo do mercado imobiliário, conjunto de dados público, e a partir do desempenho de cada algoritmo em realizar essa tarefa, foi realizada uma verificação de performance, qual algoritmo performou melhor, qual obteve um melhor tempo, menor taxa de erro, etc., para uma questão de comparação desses algoritmos. Então, aqui uma breve introdução sobre o trabalho. Na seção 2, trabalhos relacionados, são mencionados alguns trabalhos que têm esse escopo de verificar precificação imobiliária utilizando técnicas de aprendizado de máquina. E aí, partindo para a metodologia, então a metodologia do nosso trabalho, ela começa pela coleta de dados. Então, primeiro é feito o download da base de dados CSV, logo em seguida uma análise descritiva dos dados e um pré-processamento dos dados para reduzir informações que são desnecessárias para esse estudo de caso, para esse trabalho em específico. Logo em seguida, a divisão do conjunto de dados em treino e teste, que é uma divisão que é requerida nessa tarefa. O treinamento dos modelos, então os modelos são treinados, os 5 algoritmos são treinados nesse contexto com essa base de dados. E aí, logo em seguida é feita a avaliação de desempenho e a interpretação dos resultados. Então foi-se verificado o desempenho deles através de algumas métricas e a interpretação dos resultados para comparar qual foi melhor, qual teve um tempo menor, taxa de erro e etc. Então aqui temos algumas descrições da metodologia, está mais detalhado aqui nessa parte escrita do artigo. E aí logo em seguida foi realizada a análise experimental. Então a análise experimental ela trata de pegar esses 5 algoritmos que foram implementados em linguagem Python e utilizar algumas métricas de avaliação, métricas padrões de atividades de regressão, que são o erro quadrático médio, o erro médio absoluto e o R quadrado. E além dessas métricas padrão, também foi verificado o tempo de treinamento e o tempo de previsão de cada um desses algoritmos. Então aqui na figura 2 a gente consegue ver os resultados que foram obtidos. Vou mostrar aqui os algoritmos. Então o primeiro algoritmo que foi implementado foi o algoritmo Random Forest, um algoritmo bem conhecido na área, um algoritmo bem popular. Então ele foi implementado para essa tarefa de regressão. Então primeiramente são importadas aqui algumas bibliotecas que são necessárias para realizar essa tarefa. E logo em seguida a gente faz o upload da nossa base de dados, que é chamada de Housing Price Dataset, que é uma base de dados pública. Estou colocando ela aqui, então está carregando a base de dados. Aí logo em seguida a gente obtém o nome do arquivo, carrega o conjunto de dados, imprime os nomes das colunas originais. Então a gente faz essa impressão aqui é só para verificação de se a base foi direitinho, se está tudo correto, só para a gente ter certeza que o algoritmo está trabalhando de acordo com o que a gente quer, a base foi feito o upload direitinho. Logo em seguida é feita a identificação de colunas categóricas e após isso é aplicado o label encoding nas colunas categóricas, que é feita essa aplicação para converter as categorias em números inteiros, que é mais fácil de trabalhar com números inteiros. Aí logo em seguida é verificado se há valores ausentes nas colunas numéricas, é feito tratamento de valores ausentes, caso haja, verificado se a coluna preço está presente. A coluna preço ela é crucial para essa atividade que a gente está desenvolvendo de precificação. Logo em seguida é dividido o conjunto de dados em treino e teste, inicializado o modelo do Random Forest. Aí a gente faz a medição do tempo de treinamento, realiza a previsão do conjunto de teste, avalia o desempenho, e aí são impressos os resultados com as métricas que foram mencionadas lá no artigo, que é o erro quadrático médio, o erro médio absoluto, o R quadrado, tempo de treinamento e tempo de previsão.
E aqui, como podemos observar, temos aqui os nossos resultados. Então, após implementar o Random Forest, foi implementado o algoritmo de regressão linear, foi o segundo algoritmo implementado em linguagem Python. Então, aqui, primeiramente, ele faz a importação das bibliotecas que são necessárias. Logo em seguida, a gente importa a base de dados, que é a mesma base de dados que utilizamos anteriormente. Fazemos o upload dessa base de dados e uma tratativa que foi feita anteriormente no Random Forest. Então, essa mesma tratativa de dados que foi feita aqui no início, foi feito aqui nos demais algoritmos. A questão de carregar, identificar colunas categóricas, verificar valores ausentes nas colunas numéricas. Então, toda essa tratativa foi feita em todos os algoritmos para a gente ter resultados mais próximos possíveis e resultados mais legítimos para a questão de comparação. Então, aqui, após fazer a tratativa, é dividido em treino e teste, inicializa o modelo de regressão linear, faz a medição do tempo de treinamento, realiza a previsão no conjunto de teste, avalia o desempenho do modelo, e aí, por último, a gente faz a impressão desses resultados com as mesmas métricas, que é o erro quadrático médio, erro médio absoluto, R quadrado, tempo de treinamento e tempo de previsão. Aí, logo em seguida, temos o algoritmo Gradient Boosting, que foi o terceiro algoritmo implementado. Vou colocar ele aqui para rodar. Então, primeiramente importando as bibliotecas que serão necessárias, e logo em seguida a gente faz o upload da base de dados, mesma base de dados que utilizamos nos outros. Aí, logo em seguida, o código, ele faz a tratativa de dados, como fizemos nos outros dois algoritmos. E aí divide o conjunto de dados em treino e teste, inicializa o modelo, mede o tempo de treinamento, realiza a previsão no conjunto de teste, avalia o desempenho do modelo, e aí logo em seguida são impressos os resultados com as métricas que estamos utilizando, de erro quadrático médio, erro médio absoluto, R quadrado e os tempos de treinamento e previsão. Então, como podemos observar aqui, o algoritmo rodou e temos aqui os nossos resultados. Então, após a implementação do Gradient Boosting, o próximo algoritmo implementado foi o algoritmo SVM, que é o Support Vector Machine. Então, vou colocar ele para rodar aqui. Ele é um algoritmo que demora um pouquinho mais, requer um pouquinho mais de memória também. Então, primeiramente, importamos as bibliotecas que serão necessárias para utilizá-lo, e logo em seguida a gente faz o upload da nossa base de dados que estamos utilizando aqui no nosso trabalho. E, novamente, a mesma tratativa de dados de obter o nome do arquivo, carregar o conjunto de dados, identificar a coluna categórica e aplicar o label encoding, verificar os valores ausentes nas colunas, tratar esses valores, verificar se a coluna preço está presente, porque a coluna preço ela é a nossa coluna-chave para essa atividade. A gente precisa verificar o preço para fazer a predição, e aí é feito, no caso, a divisão dos dados em treino e teste, é inicializado o modelo, logo em seguida a gente faz a medição do tempo de treinamento, a gente realiza a previsão do conjunto de teste, avalia o desempenho do modelo, e por último nós imprimimos os resultados com erro quadrático médio, erro médio absoluto, R quadrado e os tempos de treinamento e de previsão para a questão de comparação com os demais algoritmos que foram executados antes. Então, o nosso algoritmo está executando. Enquanto ele executa, eu já vou aproveitar para ir mostrando logo o nosso último algoritmo, que é o MLP, que é um algoritmo de rede neural, que é o Multilayer Perceptron. Então, primeiramente, ele faz a importação das bibliotecas, carrega o arquivo e faz a tratativa dos dados, assim como os outros 4 algoritmos fizeram. E aí, após isso, a gente faz uma normalização dos dados, substitui algumas colunas numéricas, verifica se a coluna preço está presente, faz a separação dos recursos, rótulos, divide novamente, divide também, assim como os outros, o conjunto de dados em treino e teste, para a gente poder fazer a nossa avaliação, e aí inicializa-se o modelo MLP para regressão, faz a inicialização dele,
Logo em seguida, a gente faz a medição do tempo de treinamento e a realização da previsão no conjunto de teste, assim como a inversão da normalização e a avaliação do desempenho do modelo. E aí, por último, são impressos os resultados, assim como os demais, para erro quadrático médio, erro médio absoluto, R quadrado e os tempos de treinamento e previsão. Então, aqui está rodando ainda o nosso algoritmo. Então, esses 5 algoritmos eles foram rodados, foram executados, e após a execução deles, foram colocados aqui no nosso artigo os resultados que eles obtiveram. Então, nós temos aqui os resultados deles, de cada um dos 5 colocados aqui, e de acordo com esses resultados que nós obtivemos, a gente chegou à conclusão dessa primeira etapa de que o algoritmo de regressão linear ele foi o algoritmo que obteve um melhor desempenho. Então, entre os 5, o algoritmo de regressão linear foi considerado o melhor. Aí pronto, o algoritmo SVM ele já rodou aqui, já temos as nossas métricas impressas, todas as 5, para questões de comparação. E aí temos aqui o nosso MLP, que é o último que falta rodar. Vou executar ele aqui. Então, primeiro fazendo a importação das bibliotecas e depois subindo a base de dados, assim como os demais. Ok, estamos subindo a base de dados. E aí ele faz todo aquele processamento que os demais algoritmos fizeram. E aí aqui no artigo colocamos os resultados de todos eles, e após esses resultados a gente fez uma variação nos parâmetros dos algoritmos. Essa variação é feita porque alguns algoritmos eles têm algumas particularidades que podem ser melhoradas para a gente obter um resultado melhor, ou em questão da base de dados, a gente pode fazer adaptações em relação ao algoritmo para que ele funcione melhor, performe melhor naquela base de dados que nós temos no momento. Então foi feita essa variação em alguns parâmetros, aqui tem a descrição do que foi variado em cada um desses algoritmos e aqui os resultados finais. Então aqui o MLP já rodou, assim como os demais. Aqui temos os resultados e após essa variação de parâmetros foi identificado que a regressão linear continua sendo um algoritmo muito bom, foi no caso na execução anterior foi o que teve o melhor resultado, ele continua sendo muito bom, mas tivemos uma surpresa que o Gradient Boosting ele se saiu melhor, então ele conseguiu melhorar a performance dele e ultrapassar a regressão linear, por mais que a ultrapassagem seja pequena, mas ele obteve uma performance melhor. Então a partir disso a gente conclui que neste contexto específico que analisamos, os algoritmos de regressão linear e o Gradient Boosting foram que obtiveram as melhores performances. E aqui está escrito, tem uma breve descrição do que melhorou em cada um dos algoritmos, o que foi feito entre cada um deles, os resultados que obtivemos antes e depois do ajuste de parâmetros e as conclusões com as considerações finais. E aqui as referências do trabalho.